Gênesis capítulo de número 2, versículos de número 18, diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus, o Senhor, fale ao nosso coração nessa noite. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno e bom Pai, meu Deus, Criador dos céus, meu Deus, Criador da terra, aqui estamos, meu Pai, diante da tua palavra que é fiel, a tua palavra que é verdadeira, a tua palavra que é digna de toda aceitação. Ó meu Deus e meu Pai, nesta noite abra a porta da tua palavra. Meu Deus, venha falar conosco de uma forma especial, de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Direciona, meu Deus, a tua palavra ao coração da tua igreja, ao coração dos ouvintes, dos de perto e dos de longe. E realiza o teu projeto, realiza a tua vontade, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos, desocupem vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço, por gentileza, toda a sua atenção, por favor. Você, pai, mãe, que estiver com teu filho, segure-o, por favor. Não deixe ele ficar caminhando dentro da igreja, para que não venha atrapalhar a pregação da palavra de Deus, para que a gente não venha ter que parar para chamar atenção. Por gentileza, esteja atento à palavra do Senhor. Seremos breves devido ao horário, mas o pouco que falarmos, eu tenho certeza que Deus irá nos alimentar e nos abençoar pela sua misericórdia. Queridos irmãos, aqui nós estamos observando nessa palavra, aqui o princípio é da criação de Deus, né? Nós vemos no capítulo de número 1 desse livro de Gênesis, que tudo que a Bíblia mostra, que tudo que Deus fez, Deus ele fez bom, né? Deus não fez nada que não lhe agradasse, Deus não fez nada que fosse contra a sua vontade. E quando nós olhamos, né, no capítulo, por exemplo, de número 1, aqui de Gênesis, nós vamos observar aqui no verso de número 4, por exemplo, né, que Deus ele vai dizer, né, que viu Deus que era boa a luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então veja que Deus ele forma a luz, né, forma as trevas, Deus ele faz a divisão, né, da noite e do dia. E quando Deus faz essa obra, Deus ele olha e Deus ele fala, segundo aqui diz a palavra de Deus, que é bom. Deus ele teve prazer naquilo que ele fez. Se você olha aqui no versículo de número 10, né, você vai ver que Deus chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares.
e viu Deus que era bom. Veja aqui que Deus ele faz a terra, Deus ele faz as águas, faz a separação, cada um no seu lugar, e Deus vê que tudo fica perfeito. E aqui a Bíblia no verso 10 vai mostrar que Deus ele acha bom aquilo que ele fez. Se nós olharmos um pouquinho mais abaixo, no verso de número 12, diz assim: e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então aqui as árvores vai produzir, as ervas vão produzir, né? Vai dar flor, vai dar fruto, e quando tudo está florido, quando tudo está ali frutificando, a Bíblia mostra que Deus olha para aquela obra que ele fez, e Deus então vai decretar aquilo, que aquela obra que ele faz é boa. Se você olha no versículo 18, um pouco mais adiante, né, no 17, por exemplo: e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. Então Deus vai fazer o sol, o grande luminar, Deus vai fazer a lua, as estrelas, também os luminares menores, porém o sol para o dia, a lua e as estrelas para a noite, e Deus vê tudo funcionando perfeito. E o que a Bíblia mostra? Que Deus ele se alegra, e tudo aquilo que ele fez é bom. Se você olha no verso 21, diz: e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então Deus ele faz isso aqui, e a Bíblia vai mostrar que é bom. As águas vai produzir baleia, as águas vai produzir répteis, as águas vai produzir os peixes, as aves Deus ele faz, das aves de penas, enfim, tudo que Deus faz, e tudo está trabalhando numa harmonia perfeita. E a Bíblia diz que Deus olha para aquilo que ele fez, tudo funcionando. A Bíblia vai mostrar aqui para nós que tudo que ele fez então foi perfeito, tudo que Deus fez foi bom. Quando a gente olha para o verso de número 25, a Bíblia mostra também, né, tudo isso é no capítulo 1, e fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E o que a Bíblia vai dizer? E viu Deus que tudo isso é bom. Então tudo que Deus está fazendo agora é bom. E vai para a última coisa, o versículo 31, observa bem: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então aqui um resumo de uma forma geral, tudo que Deus ele criou, né? Não foi o homem que criou nada, o homem simplesmente destrói o que Deus cria, mas aqui a Bíblia mostra que Deus ele cria tudo, e quando Deus ele observa tudo que Deus criou, sendo o sexto dia, o Senhor Deus vai dizer, a Bíblia vai dizer que tudo que Deus fez foi bom, tudo perfeito. Só que o capítulo de número 2 vai detalhar, vai minuciar, né, de uma forma muito analítica, uma das obras de Deus. E essa obra que nós vamos observar agora começa a partir do verso de número 18. E observa bem que nós vemos, ali nós olhamos, por exemplo, 7 versículos, dizendo que tudo que Deus fez foi bom. Só que quando nós olhamos aqui para o versículo 18, do capítulo de número 2, não sei se os irmãos observaram, e disse o Senhor Deus, não é bom. Os irmãos observam aí depois dos 2 pontos, ele diz, não é bom. Se nós olhamos no capítulo 1, todos os versículos que eu falei, os 7, tudo que Deus fez é bom. Mas quando nós olhamos para o versículo 18, do capítulo 2, começa dizendo, não é bom. O que não é bom? E Deus conclui, não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Os irmãos observaram? Deus está dizendo, o próprio Deus está dizendo, o Senhor Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui nessa palavra do texto que nós lemos, deixa eu dar uma clareada aqui para os irmãos entenderem o mistério. Veja bem que a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele forma o Adão, o primeiro homem, o Adão, né, que é feito da terra. Quando Deus ele forma o Adão, Deus ele faz Adão à sua imagem e semelhança. Está ali o homem feito como um boneco, como uma imagem, e a Bíblia diz que o Senhor Deus vai assoprar na sua narina e o homem vai se tornar alma vivente, porque ele vai receber o fôlego de vida. Então em todo ser humano tem algo que não é nosso, é de Deus, como o espírito de vida, nós recebemos. E o que a Bíblia vai mostrar para nós? Que então Adão, ele sendo homem, ele agora, a Bíblia vai mostrar para nós que Deus vai apresentar para ele tudo que Deus criou, tudo que Deus criou. Deus vai apresentar para Adão o gado, como aqui está mostrando, vai apresentar para Adão as aves, os répteis, os animais, as bestas feras, as árvores frutíferas. Deus vai apresentar, vai mostrar tudo para Adão. E a Bíblia vai dizer que Deus vai dar autoridade a Adão, para que tudo que Adão desse o nome, assim permanecesse até os dias de hoje. E presta bem atenção numa coisa, que nós podemos olhar para a vida de Adão, podemos analisar a vida de Adão. Alguém pode falar: pastor, a vida de Adão era boa. Mas será que a vida de Adão era boa? Nós podemos olhar para a nossa vida hoje no século 21 e dizer: nossa vida é um inferno. E olhar para a vida de Adão e dizer: mas a vida de Adão era boa. Vamos ver se a vida de Adão era boa. Quantos amigos Adão tinha, por exemplo? Quantas pessoas Adão tinha para trocar ideias? Ninguém. Quantas pessoas Adão tinha para passar um domingo, para almoçar em família, para fazer um churrasco? Adão não tinha ninguém. Chegava a noite, quando Adão voltava do seu labor, da sua labuta, do seu trabalho, quem iria receber Adão? Quem iria preparar uma comida? Quem iria ouvir Adão acerca do trabalho do dia, acerca dos acontecimentos? Ninguém. Quantos amigos Adão tinha novamente? Nenhum. Adão, por exemplo, conhecia os animais. Os animais conheciam Adão. E olhando aqui para a palavra de Deus, nos capítulos anteriores, quando Deus ele faz o homem, a Bíblia diz que o homem, segundo Deus, ele dá essa autoridade para Adão, para que Adão seja o senhor dos animais, e os animais sejam servos de Adão. Por quê? Porque Deus ele vai dar autoridade que Adão vai viver. Adão ia comer dos animais, ele ia sobreviver ou viver de tudo aquilo que a terra produzisse, dos vegetais, né? dos legumes, dos frutos, das folhagens, dos animais, dos répteis, dos anfíbios, tudo que a terra produzisse, as águas produzissem, Adão ia sobreviver. Adão ia ser senhor de tudo que produzisse na terra e no mar. Tudo ia ser submisso, ia ser escravo de Adão. Eu pergunto para você: daria para Adão se relacionar com esses seres? Não. Por mais que eles conhecessem Adão, por mais que eles ouvissem a voz de Adão, talvez corresse quando Adão o chamasse de uma certa forma, eles pudessem chegar próximo de Adão, mas não era possível Adão desabafar, por exemplo, com um leão, Adão desabafar, por exemplo, com um urso, Adão chamar uma baleia para conversar, era impossível. Não tinha como ele sentar embaixo de uma árvore e buscar um diálogo com uma árvore, com um pé de fruta, com um determinado fruto. Não tinha jeito. Era impossível Adão viver dessa maneira. Se nós olharmos para a nossa vida é difícil. Mas analisa
segundo o que nós estamos passando, como era a vida de Adão. Não era fácil. Adão queria ser amigo dos animais, mas era impossível, os animais não conseguiam entendê-lo. Observa bem também que Deus, olhando para a palavra do Senhor, Deus ele quer ser amigo de Adão, mas também é impossível, porque Deus é muito grande, Deus ele é muito sábio. A Bíblia mostra para nós que Deus é um visitante do Éden, que Deus apenas visita Adão e fala alguma coisa, mas não é um amigo. Não é alguém que tem intimidade, não é alguém que compartilha amor, não é alguém que compartilha ali o seu poder, a sua grandeza, as suas limitações, enfim, coisas do gênero. Deus simplesmente visitava o Éden e voltava para a sua glória. Adão não podia ser amigo dos animais, porque os animais não entendiam, e Adão não podia ser amigo de Deus, porque ele não entendia Deus também pela sua grandeza. Que situação difícil, presidente. Quem pode entender uma situação dessa? O único que pode entender é Deus. E o que a Bíblia vai dizer no verso de número 18? O próprio Senhor Deus vai dizer: não é bom. Tudo que Deus fez é bom, porém aqui vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Como assim não é bom que o homem seja só? Que ele não viva só, o homem precisa de alguém. Olha, Adão olhando para todos os animais, o leão tinha leoa, o urso tinha ursa, cada tipo de animal, cada ave, tinha ali o gênero masculino e feminino. Adão olhava, todo mundo feliz, reproduzindo, só que Adão continuava sozinho, não tinha com quem conversar. Então a Bíblia vai olhar, vai dizer para nós que o próprio Deus olha para Adão. Talvez Deus ele observa o coração de Adão, e Deus agora vai olhar para essa situação, vai dizer: o homem precisa de alguém, o homem precisa de uma mulher, o homem precisa de uma varoa. Não é bom que viva só, não é bom que ele viva só, ele precisa de uma adjutora que esteja como ele, que esteja do lado dele, que ele possa conversar, que ele possa se relacionar, que ele possa ser amado e amar, dar amor, que ele possa ali comunicar todas as suas necessidades. Ele precisa de uma mulher. E a Bíblia diz para nós, no verso 19, que havendo pois o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Está registrado aqui na Bíblia que Adão, ele foi ali o Senhor, né, foi o autor do nome de todos os animais, do lobo, da águia, da baleia, do jacaré e etc. Enfim, tudo que se tem nome hoje foi dado por Adão, segundo diz a palavra de Deus. E Adão pôs o nome a todo gado, as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Não se tinha mulher. Ele continua trabalhando, talvez triste, talvez ali, né, muito solitário, mas ele continua fazendo tudo, ele não para de fazer. Só que Deus olha para a situação e diz: não é bom que ele viva só. O que vai mostrar a Bíblia? Que Deus, que nasce no coração de Deus um projeto, nasce no coração de Deus um plano. Deus agora quer preparar uma bênção para Adão, só que tinha um tempo determinado. Veja aqui que Adão continua trabalhando, Adão continua fazendo as coisas para Deus, Adão continua cuidando de tudo que Deus disse para ele cuidar. Só que a Bíblia vai mostrar para nós no verso de número 21, que então o Senhor Deus agora vai chegar o momento que o Senhor Deus ele vai fazer cair um sono muito pesado sobre Adão, e Adão então ele vai adormecer, e Adão agora tomou, aliás, e Deus agora tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Não é serrar, pegar o serrote e vai serrar. Quando está dizendo aqui cerrou, está dizendo que fechou a carne no seu lugar. Deus dá um sono para Adão, Adão dorme,
como uma anestesia. Há muitos que dizem que aqui a primeira anestesia criada foi por Deus, né? Deus, ele dá esse sono em Adão, de maneira que Deus abre o seu lado, tira uma das suas costelas, e no lugar aberto, onde Deus tirou a costela, a Bíblia diz que Deus vai cerrar, Deus vai fechar a carne, Deus não vai deixar aberto, Deus vai fechar, diz aqui a palavra do Senhor. E o que vai acontecer? Que dessa costela que o Senhor Deus, ele tira, que ele toma do homem, a Bíblia diz que agora o Senhor vai formar uma mulher, e Deus vai trazer então essa mulher a Adão. Imagina Adão dormindo, está lá desmaiado, está lá solitário, está lá sozinho, deitado, talvez entre árvores, entre os arbustos, talvez entre animais, está dormindo, e de repente, quando ele está dormindo, ele acorda. Lógico, tudo que Deus faz é perfeito. Uma mulher, talvez ao seu lado, de joelho, ou talvez ele deitado agora sobre ali os braços, sobre a perna de uma mulher, com os cabelos talvez abanando ele, e chamando ele, dizendo: meu Senhor, meu esposo, varão, assoprando nele, chamando. De repente ele abre o olho e ele vê a obra mais perfeita, o presente mais lindo que Deus poderia dar para ele. Meus irmãos, quando eu olho para essa palavra agora, eu imagino que alegria de Adão. Talvez se ele tivesse sentido dor nesse momento, ia anestesiar. Quando ele olha agora, ele observa e vê que é uma pessoa à sua semelhança. Ele vê que ele está diante de uma pessoa como ele, só que uma fêmea, uma mulher, um presente de Deus, algo que Deus prepara, e Deus coloca diante dele. Ele acorda, ele vai ficar ereto, ele vai ficar de pé, ali na mesma estatura. Ele vai olhar para aquela mulher vai falar com ele, ele vai falar com aquela mulher, e no tocante a isso, no verso de número 23, vai dizer que Adão, ele vai abrir a sua boca, e ele vai dizer: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher ou varoa, porquanto do varão foi tomada. E veja o que Deus vai dizer no verso 24: portanto, deixará o homem ou o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E o que vai acontecer? E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Queridos, essa palavra é uma palavra muito linda, é uma palavra muito bonita que nos faz refletir. Eu não sei quanto tempo Adão ele viveu só, eu não sei quantos anos, mas segundo alguns sábios judeus, dizem, né, os sábios, que Adão viveu cerca de 14 mil anos. Eu vou descrer? Não, porque o que matou o homem foi o pecado. E antes, nessa época, Adão não vivia no pecado, não conhecia pecado. Era o tempo da inocência, era o tempo da pureza. Eu não sei quanto tempo Adão vive só, mas agora eu quero olhar para esses versículos e observar, tentar entender como Adão ele vai viver agora com a sua mulher. Como Adão ele vai conhecer Eva, como Eva vai conhecer Adão, lembrando que um é homem e o outro é mulher. A mentalidade é diferente, os órgãos são diferentes, a voz é diferente um do outro, a forma do corpo, os órgãos diferentes. Não tinha nada mais ou menos igual, não se a carne, o sangue, o osso, mas o resto era diferente. Agora, o momento do conhecer, o momento do diálogo, o momento daquela comunhão, o momento de acariciar, o momento do amor, o momento de trocar conversa, trocar ideia, afagos, enfim.
Alguém olha e fala: pastor, mas eles pecaram, o capítulo 3, não, vamos esquecer o capítulo 3, vamos olhar para o verso de número 2, vamos ver que agora que Deus, Ele completa a perfeição da sua obra criando a mulher. E uma coisa que é interessante, que a mulher, né, segundo alguns estudiosos, eles dizem, né, que muitas pessoas mesmo falam que a mulher, por exemplo, ela não foi feita da cabeça, ela não foi feita do pé, ou enfim, mas alguns determinados escritores, eles escreveram dizendo que a mulher, né, por exemplo, respondendo, por que a mulher ela foi feita da costela do homem? Então se diz que a mulher ela foi feita da costela de Adão, não foi feita da cabeça para dominar o homem. Nenhuma mulher tem o poder de dominar, de persuadir a mente do homem, né? Ela não foi feita da cabeça, então ela não tem esse poder. E também não foi feito do pé, né, para que não venha a ser pisada por homem nenhum. Nenhuma mulher pode ser pisada por nenhum homem. A Bíblia não admite esse tipo de coisa. Mas ela foi feita de dos lados, né? Foi feita de um dos lados do homem, ou seja, da costela, para ser igual a ele, para estar do seu lado, ou para ser protegida sobre seu braço e perto do coração, para ser amada pelo seu homem, pelo seu marido, pelo seu esposo. Então Deus, Ele tirou logo daqui da costela, bem do lado do coração, para estar do lado, ali sendo protegida pelo braço e ser amada pelo seu marido, pelo seu homem. Assim dizem, né, os sábios da Bíblia acerca desta situação. Muitos falam de uma maneira, de outra, mas enfim. E ainda, se o homem, na verdade, ele é o cabeça, podemos dizer que a mulher é a coroa do homem. É a coroa que vai da cabeça do homem, é a coroa do marido, a coroa da criação visível de Deus. O homem foi refinado do pó, mas a mulher foi duplamente refinada, recebeu um refino a mais da terra como destaque. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós vemos que Deus, Ele vai exaltar o homem que vivia só por intermédio da sua esposa. E a sua esposa agora vai estar do teu lado, a sua esposa agora vai ajudar, a sua esposa agora vai honrar, a sua esposa agora vai cuidar, a sua esposa vai ajudá-lo em toda a obra que ele fazia. Interessante uma coisa, só para que nós possamos passar aqui para o próximo tópico. Adão, ele vai declarar, como nós vemos aqui no versículo de número 23, ele vai falar que esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é a base da expressão hebraica, que a expressão hebraica foi feita para descrever, nessa expressão para descrever proximidade, unicidade e intimidade, e ela transmite a ideia de que ela, a mulher, é capaz de satisfazer tudo o que o homem deseja. Ou seja, mediante a criação da mulher, não ficou faltando mais nada para o homem. Suponho eu que não havia mais tristeza no coração. Suponho eu que Deus olha para o homem agora e Deus vê o homem extremamente completo. O homem extremamente alegre, o homem feliz. Não tem agora nada mais que o homem vá pedir a Deus. Agora o que viesse era a consequência do seu amor, que posteriormente viriam os filhos. A outra coisa que chama a nossa atenção é quando Deus, Ele fala, até mesmo o próprio Jesus, lá no capítulo 19, nós vamos ver daqui a pouco do Evangelho de Mateus, a Bíblia diz para nós que o próprio Jesus, Ele vai dizer esta mesma palavra que Deus diz, que portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, a gente analisa, né? Já conversamos com muitas pessoas com um problema, porque qual casamento que nunca teve algum tipo de atrito? O único casamento que não teve atrito foi aquele que ainda não aconteceu.
porque todos os casamentos houve atrito. É impossível. Estava lendo um livro do escritor inglês, e ele dizia que ele tem 55 anos de casado, e ele praticamente não lembra, nem ele nem a esposa dele, que houve um dia que houve uma discussão, uma contenda, porque eles adotaram desde o primeiro dia do seu casamento, eles adotaram de fazer 2 horas de oração em prol do casamento, todos os dias, até os 55 anos, quando ele estava relatando o seu livro, escrevendo, ele dizia que todos os dias, ele, a sua esposa, dobravam o joelho e faziam 2 horas de oração, independente onde eles estavam, eles oravam. Então a primeira coisa, a primeira brecha, para impedir o diabo destruir um relacionamento, para que tenha amor, para que tenha união, para que tenha paz, para que tenha igualdade, que ninguém venha sobressair o outro, tem que ter oração. Um fator muito importante que chama a nossa atenção, que a gente tem que se ater, que a Bíblia vai mostrar para nós, que o casamento é a união de um homem e uma mulher. É isso que a Bíblia mostra. Não é a união de 2 homens, não é a união de 2 mulheres, é impossível. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os 2 se tornarão uma só carne. Hoje o que acontece? Eu caso, vou usar aqui meu exemplo, eu caso com a minha esposa, não estou primeiro preparado para casar. Por quê? Porque primeiro para casar, eu preciso trabalhar em prol daquilo. Quando que uma pessoa tem 15 anos vai casar? Que amadurecimento, que estrutura um ser de 15 anos tem para casar? Está estudando, não tem responsabilidade com o trabalho ainda, não tem nenhuma condição mínima financeira para comprar uma cesta básica, não desprezando, tem muita gente que luta, que vai atrás, de repente tem até além disso, mas a maioria não tem. Então uma pessoa primeiro para casar tem que ter ali uma estrutura, tem que ter um amadurecimento, tem que ter um projeto, tem que ter um trabalho, um emprego, porque como que eu vou manter uma vida, uma esposa, posteriormente filho, se eu não tenho um trabalho, se eu vivo com meu pai e minha mãe? O que acontece? A pessoa sai da casa, de dentro da casa do pai, se ajunta com uma mulher e vai morar num quartinho de alguma coisa no fundo da casa do pai, ou no fundo da casa da sogra, e chegando lá ele vai viver mais na casa da sogra ou mais na casa dos pais do que a própria mulher. Tudo o que acontece dentro da casa dele, ele traz para os pais ou leva para o sogro, e daqui a pouco vira uma contenda, não conseguem viver junto 1 ano, e daqui a pouco está havendo a separação, está havendo o divórcio. A palavra de Deus está dizendo aqui, o Senhor diz isso, o próprio Cristo também lhe diz, que o homem ele tem que se unir à sua mulher. Ele larga o seu pai, ele larga a sua mãe. Pastor, mas então quer dizer que eu tenho que abandonar? Não, você vai viver a sua vida com a sua esposa, com a sua família agora. Não que você vai esquecer, lógico, eu nunca vou esquecer minha mãe, foi ela que me trouxe para o mundo. Nunca que eu vou obrigar minha esposa a esquecer a mãe dela, porque se não fosse minha esposa, se não fosse minha sogra, não tinha minha esposa. Nunca nós podemos esquecer a nossa família, mas viver dentro da casa da nossa família todo dia, mais do que a gente vive dentro de casa, isso nós estamos trazendo pretexto para ter um racha brevemente no nosso casamento. Nós precisamos adquirir maturidade e viver junto, em determinado lugar na nossa casa, tendo que comer ou não. Eu e minha esposa, a gente é exemplo para minha família e para a família dela. Nunca nós levamos nossos problemas para a casa da minha família, para a família dela. Faltava alguma coisa dentro de casa, a gente ficava ali dando glória a Deus, usando o que tinha, o que não tinha. Nunca nós fomos tocar trombeta, pedir ou falar, nada. Nós ficávamos quietos, esperando a providência de Deus. Hoje as pessoas ajudam. Eu sou acostumado a comer contrafilé. Não, mas hoje não tem contrafilé, hoje tem acém. Não, sai fora, vou voltar para casa do meu pai, porque nunca comi isso, que não sei. Quando que um casamento nesse nível vai dar certo? Meus irmãos, todo casamento tem prova. Nós olhamos para Adão, que ele viveu a sua vida
ali depois que Eva foi colocada diante dele? Será que foi só festa? Será que foi só amor, só coraçãozinho? Tinha os momentos de dificuldade, tinha os momentos de prova, tinha os momentos de enfermidade, tinha os momentos que ele precisava estar ali, fazendo o papel dele da mulher, cuidando uma coisa ou outra, ela a mesma coisa. Todo casamento tem luta, todo casamento tem prova, não existe casamento que é só paz e amor, só bênção, não existe em lugar nenhum na terra. Por quê? Porque são duas cabeças diferentes. A mulher nunca vai entender o homem nunca vai entender a mulher. Nós temos que procurar entender, mas entender 100% nunca, ninguém vai entender, ninguém vai compreender. Então, se nós não atentarmos para isso, eu olhar para minha esposa e ver que ela é diferente de mim, ela olhar para mim e ver que eu sou diferente dela, se a gente não entender isso, sabe o que vai acontecer? A gente casa numa semana, na outra está pedindo divórcio. Ah, vamos ali, não vou. Não, então por isso é motivo, queridos, a palavra do Senhor vai dizer para nós, vai nos mostrar aqui, nós vamos ver, que Deus, ele fez o casamento, Deus, ele fez o homem, para que o homem, ele viesse casar com a sua esposa e viver para sempre, amém. Deus não fez o casamento para o homem ficar trocando de mulher, como se troca de paletó, como se troca de sapato. Deus não fez o homem e a mulher para isso. Cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem seu homem. Não é que a gente observa que Deus, ele fez uma única mulher para um único homem. Deus não fez 2, 3, 4 mulheres ou 5 homens para uma mulher. É um para cada um. Não diz aí que cada tampa tem a sua panela? Cada homem tem a sua mulher, cada mulher tem o seu homem. Agora, por que nós não estamos vivendo mais como se vivia antes? Falta de entendimento. Uma das coisas que tem separado terrivelmente ou cruelmente o povo hoje, né? A gente observa que da década de 80 para cá, isso está sendo mais comum e cada dia está aumentando mais, a divisão, a separação das pessoas, devido à ajuda da grande mídia, devido à ajuda da televisão, devido à ajuda da novela. Se você olhar para trás, para os tempos antigos, você vai ver que era muito difícil haver divisão. Pastor, não, mas lógico que tinha, não estou dizendo que não tinha, mas era muito mais difícil. As pessoas casavam e era até que a morte os separe. Hoje, de acordo com a mídia começa uma novela, está lá o marido com a mulher na cama, daqui a pouco, a outra semana, ela separa do marido, daqui a pouco, numa noite, ela está com um, mas daqui 2 horas ela está em outro quarto com outro, e passa a noite com 5, 6 homens diferentes, sendo que ela foi casada, tinha o seu marido. Aí está lá o pai na sala, está a mãe, está as crianças assistindo aquilo. O que vai acontecer com a criança? A criança vai receber aquilo na mente dele como? Veja que os pais têm uma responsabilidade muito grande de instruir, de ensinar os seus filhos acerca de todas as coisas. Pastor, mas hoje está comum. Hoje para o mundo essas coisas é comum, mas para a igreja não é comum. A igreja não pode aceitar isso como uma coisa normal. Vai lá a novela, coloca lá uma velhinha com outra velhinha, uma beijando a outra na boca. Desculpa da expressão, com língua, com afago. Meus irmãos, isso é uma aberração. A igreja não pode olhar para isso e aceitar e dizer, não, isso é natural. 2 marmanjos, 2 barbudos se abraçam, se beijam, está lá se acariciando, e as pessoas olham e dizem, não, isso é normal, isso é comum, isso é cultura, isso é coisa do século 21, amanhã vai ser todo mundo desse jeito. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Deus me fez macho, me fez homem, Deus te fez mulher, te fez a varoa, a mulher do homem. Mas e assim, primeiro começa com um pouquinho, vai mostrando uma coisa, um toque, um abraço, um beijinho no rosto, cena do próximo capítulo. Depois, no outro dia, dá um beijinho perto da boca, no outro dia dá um selinho, daqui a pouco está agarrado, rolando junto. Ai não, isso é
normal, é assim, e vai acontecendo dessa forma. Eu lembro, em 90, acho que foi 91, eu era jovem, não era muito velho ainda. Eu ouvi uma vez uma das precursoras, né, dessas obras, uma mulher chamada Madonna, né, talvez hoje não é conhecida, mas os mais velhos lembram da Madonna. E em um dos shows dela, um dos seus dançarinos dançavam com roupas íntimas, né, com roupas de mulher, e abraçavam um no outro e aquela coisa toda, e isso provocou, né, um choque nas pessoas, na juventude. Eu até lembro uma vez que ela foi entrevistada, ela disse: não, para muitos vai causar um choque, mas para outros vai despertar o interesse, porque alguém sempre tem alguma coisa escondida dentro. Então eles vendo isso vai despertar esse choque, esse desejo, né, pela realidade do que eles são. Ou seja, a pessoa vai sair do guarda-roupa. Veja que o inimigo, ele estimula, ele usa, né, os seus instrumentos para despertar um desejo satânico, demoníaco, diabólico nas pessoas, para que quando as pessoas vai adquirindo a sua idade, vai adquirindo uma idade maior, em vez do homem ele olhar para uma mulher, a mulher vai olhar para outra mulher, o homem, em vez de olhar para uma mulher, vai olhar para outro homem, e não só olhando, eles vão desejar, eles vão ter desejo. Pastor, mas isso é impossível. Espera aí, hoje é culto de doutrina, deixa eu te mostrar aqui. Abre aí a tua Bíblia, em Romanos. Meus irmãos, a gente precisa amar a Bíblia, porque a Bíblia ela nos instrui em todas as coisas. A Bíblia nos ensina. O capítulo 1 de Romanos, o versículo de número 26, presta bem atenção. Romanos capítulo 1, verso 26 diz assim: pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. 27, e semelhantemente também os varões ou os homens, deixando o uso natural da mulher. Olha aí, o homem ele deixa a mulher, o uso natural, e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, ou seja, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Está aqui Jesus ele falando acerca da homossexualidade da mulher com a mulher, o homem com o homem, um desejando o outro, um homem desejando o outro, a mulher desejando a outra, as crianças olhando, sendo doutrinadas. Queridos irmãos, como eu falei, aí hoje o pai, o homem, o casal está casado, daqui a pouco separa, a mulher fica só, daqui a pouco entra outro homem naquela casa, a criança vai entender, vai receber aquela nova união como? Aí daquele novo relacionamento nasce outra criança ou duas, daqui a pouco não dá certo, aquele homem sai e entra outro dentro de casa. Eu digo, como que vai ficar a mente dessas crianças? Essas crianças vão crescendo, o que vai passando na mente? Quantas crianças que são abusadas, quantos homens que abusam de crianças, de menino, de menina, que são padrasto, madrasta, ou enfim, que abusam intimamente e nada acontece. Por quê? Por causa do suposto amor do cônjuge, né? do homem, da mulher. Analisa comigo aqui o capítulo de número 5. O que eu quero mostrar aqui para os irmãos? Que o Senhor, ele, como nós lemos no capítulo 2, do verso 18 de Gênesis, a Bíblia fala aqui que o Senhor diz que não é bom que o homem viva só. E aqui o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, que 5... Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 5, 31.
e 32. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aqui, veja comigo o que o Senhor ele mostrou. 5, 31 e 32. Também foi dito: qualquer homem que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada também comete adultério. Só esses dois versículos, meus irmãos. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Primeiro, diz que qualquer um que deixa sua mulher, que também dê carta de divórcio. Só que Jesus ele vai além. Jesus ele diz: eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. Qualquer que se casar com a repudiada também vai cometer adultério. Então Jesus ele mostra aqui para nós que esse tipo de ato, essa ação, ela é pecaminosa, ela vai levar tanto um quanto o outro para o inferno. Olha, abra aí o capítulo 19 de Mateus, para nós entendermos aqui melhor que Jesus ele vai falar os pormenores. Mateus, no capítulo de número 19, e no verso de número 3, 19:3 de Mateus diz: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Faz a pergunta. Jesus, porém, responde e vai dizer: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Analisa que Jesus vai chamar a atenção deles. Eles eram conhecedores da lei, eles conheciam a Torá, eles conheciam a lei, os ensinamentos, mas Jesus vai dizer para eles: espera aí, vocês não leram? Vocês não observaram que no início, no princípio, na formação de todas as coisas, o Senhor Deus, ele criou macho e ele criou fêmea, ele criou o homem e ele criou a mulher. No verso 5, Jesus vai dizer o que está escrito lá, que nós lemos no capítulo 2, no verso 33, se não me falha, no verso 23, se não me falha a memória. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Meus irmãos, eu casei, estou com a minha esposa, nós nos unimos pelo casamento. E presta atenção, quando eu caso com a minha esposa, eu estou casado com Cristo, porque o casamento é constituído por Ele. Então, quando eu me uno, eu me torno um. A Bíblia não fala que vai unir os dois e os dois vai se tornar uma só carne? Espera aí, como que se Deus uniu, a composição de Deus juntou o trigo e juntou a farinha, misturou com a água, com o amor, vai fazer o que? Ele vai formar um bolo, vai formar algo ali, vai formar uma matéria única, vai formar um ser único, e esse ser único é até o fim, é impossível dissolver. Depois que você juntou os componentes, que juntou e formou algo, não tem como você abstrair, não tem como você tirar aquilo que você colocou. Aqui a Bíblia está dizendo então que quando se une, os dois, eles vão se tornar um só. Se eu separar da minha esposa, eu estou separando de Cristo, porque vai juntar eu, minha esposa e Cristo. A Bíblia diz que o mistério da união, esse amor é um mistério. É como o mistério de Cristo, a igreja, assim também é o amor, é o casamento, é o mistério. Ou seja, Deus fez para sempre. Hoje, por que estão se separando? Porque a minha mulher não me entende. Porque eu não entendo minha mulher.
porque a minha mulher não me ajuda, porque o marido ele é muito duro. Ué, por que você quer separar? Não, porque minha mulher não me entende. Mas por que você quer separar dele? Não, porque ele é muito duro, ele é grosso. Mas isso é motivo de divórcio? Isso é motivo de separação? Eu pergunto, aonde existe um homem perfeito? Aonde existe uma mulher perfeita? Nós podemos ser o santo que for, o crente que for, em todos nós vai haver imperfeição. Em mim tem, talvez eu seja o mais imperfeito. Qualquer mulher aqui tem imperfeição, qualquer homem tem imperfeição. Nós procuramos fazer o que é certo. Eu procuro agradar a minha esposa, ela procura me agradar. Quantas vezes ela deixa de fazer a vontade dela para fazer a minha, ou vice-versa? É uma forma de amor, da gente se dar. Não tem que ser só do meu jeito, é a minha vontade, acabou. Não existe isso. No casamento, eu somo a minha vontade com a vontade dela, divido por 2 e o que der vai ser o que vai sobrar para mim, o que vai sobrar para ela. Não é só o meu gosto, não é só o gosto dela. Nós temos que dividir. Porque se não acontecer isso, a gente não entender, ninguém vai viver. Com o apoio das novelas, com o apoio dos filmes, com o apoio do mundo que está aí. Eu pergunto, como que vai ser a vida conjugal adiante? Como que a igreja vai viver? Hoje, quantos ministérios de porte, quantos ministérios grandes que hoje apoia o divórcio? Quantos ministérios que hoje permite o divórcio? Por nada. Não, porque a mulher não gosta de fazer missão, então fica difícil para o homem sozinho, está sendo uma pedra de tropeço, então você pode separar. Ué, meus irmãos, a gente precisa entender as coisas, a gente precisa compreender, não é assim. Veja aqui, ó, e disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão 2 uma só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu não tenho poder de separar. Eu jamais, por mais difícil que esteja as coisas, eu posso te aconselhar você a separar, a jogar responsabilidade para você. Tem que te mostrar na Bíblia que o casamento é um casamento só, é um só, até que a morte os separe. É o que está escrito aqui. Peraí, pastor, mas Moisés ele deu o divórcio. Meus irmãos, Moisés ele permitiu o divórcio. Ele não foi ali, ele não quebrou a ordem de Deus. Moisés era o líder do povo, e para que o povo não se destruísse, para que o povo não se voltasse para a pecaminosidade, para que a ira de Deus não se manifestasse no meio do povo e os consumisse todos de uma só vez, a Bíblia diz que ele permite o divórcio, para que pudesse haver união, para que pudesse o povo não ser destruído. Mas o Senhor Jesus, ele diz, no princípio não foi assim, não foi dessa maneira que o Criador ele fez. O Criador não fez dessa forma. Então peraí, se Deus não fez dessa maneira, se Jesus apoia exatamente o que Deus fez, eu agora vou mudar o que Deus fez e vou mudar o que Jesus aprovou igual o que Deus fez? É impossível, eu não tenho essa autoridade. Eu não sou criador de nada, eu não sou autor de nada, eu estou aqui como escravo da palavra de Deus, para cumprir a palavra de Deus, assim como você. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender. Esses dias até estava conversando com o irmão e dizendo para ele que o casamento é como quando nós aceitamos Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, é a mesma coisa do casamento, né? Nós estamos servindo a Jesus, nós somos carnais. Servir a Jesus é no âmbito espiritual, é viver por fé, não por vista. Só que o que acontece na nossa trajetória servindo a Jesus, vai ter muita luta, vai ter muita perseguição, vai ter prato
que vai vir por intermédio da carne, que o diabo vai preparar para desviar a nossa trajetória, a nossa caminhada, para nós divorciarmos de Cristo, para nós retroceder, para nós voltar para o mundo, para nós largar a presença do Senhor e voltar para o mundo, assim como o homem está casado com a mulher, devido aos tratos que acontecem, ele se divorciar e ele voltar como a vida de solteiro para casar com outra pessoa, se relacionar com outra, enfim. Se nós estamos lutando, se nós estamos com Cristo, lutando para nós irmos para o céu, e o nosso desejo é passar a eternidade com Deus, nós precisamos ser fiel até o fim. Para nós sermos abençoados por Deus no nosso casamento, nós precisamos passar pelo que vier. O que vier, nós temos que lutar para que nós possamos passar pelas lutas. Não é fácil, como eu já falei, tem vezes que a gente chora, mas foi uma opção nossa. Talvez nós estamos indo contra, carregando algo que nós fomos instruídos lá atrás. Quantas pessoas que foram instruídas acerca do marido, que ia ter do suposto marido, ou da suposta esposa, olha, eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo, me disseram isso e isso, não, eu estou disposto a pagar o preço, eu amo demais ela, eu amo demais ele, se tiver que pagar o preço, eu vou pagar o preço. Será que você sabe o que você está falando? Sabendo que o casamento é um só, será que é isso mesmo que você quer? Será que você está disposto a pagar esse preço? Mesmo chorando lágrimas de sangue, você vai ser fiel a ele ou fiel a ela até o fim? Não suporta até o fim, hoje não. Talvez de primeiro suportava, hoje não suporta mais. Dentro da igreja não está suportando, quanto mais no mundo. Hoje no mundo o povo troca de casamento, de marido, de mulher, como se troca de roupa. Hoje é normal, hoje nem casar estão casando mais. Só mora junto, passa uma noite, não é isso que eu quero, vai embora. A outra noite arruma outra, não é essa, não é isso que eu quero. Você está querendo o quê? Aqui no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, no verso 18, Lucas 16, 18, está escrito assim, olha, presta bem atenção, estou mostrando aqui para você a palavra de Deus. Diz aqui 16, 18, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Está vendo? Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Você está vendo? Ué, mas por que você vai separar? Eu vou separar porque minha mulher não cozinha bem. Tudo bem, você separou? Daí você vai e casa com outra. Aí você que casou com outra, aquela mulher que casou com você que separou da esposa, vai estar em pecado. Por quê? Porque você separou da sua esposa. Você é um adulto, ela vai estar em adultério. A sua esposa que ficou, que era esposa, vai casar com outro, vai adulterar também, estará em adultério. Por quê? Porque houve um divórcio. Por que isso está se alastrando hoje? Porque é isso que a pombagira quer, é isso que o diabo quer. A Bíblia fala que nenhum adúltero vai herdar o reino dos céus. Nenhum adúltero vai herdar o reino dos céus. Então, quanto mais crente adúltero tiver, quanto mais pastor adúltero, quanto mais pessoas adúlteras tiver, mais vai para o inferno. Não tem conversa, está escrito aqui. Deixa eu te mostrar outra coisa, já para nós ir para o fim. Romanos, abre aí tua Bíblia no capítulo 7. Eu estou mostrando aqui a Bíblia, para você ver que não é eu, é a Bíblia que fala. Não, a gente não tem para onde fugir. É pegar a nossa cruz, pegar o nosso amor e vamos embora. Capítulo 7 de Romanos. Diz o verso 2, capítulo 7, 2: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive,
ela está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, ela está livre da lei do marido. Então, olha aqui, tem uma lei que une o homem e a mulher. Então, enquanto ambos estiverem vivos, independente que um esteja no Polo Norte, o outro esteja no Polo Sul, mas tem uma lei que mantém os dois ligados. Então, se ele se unir a uma mulher, vai estar em adultério, mesmo distante. Se ela se unir a outro homem, vai estar em adultério, porque tem uma lei que liga. Quando nós olhamos o versículo 3, presta atenção que desliga essa lei. Versículo 3 diz: de sorte que, vivendo o marido, a mulher será chamada adúltera, se for de outro marido, de outro homem. Mas, presta atenção, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro homem ou de outro marido. Então quer dizer, o que preenche, o que prende o homem e uma mulher é o casamento, é a lei, porque ele está casado com Cristo, ela está casada com Cristo. Então aonde ele for, vai estar essa aliança. Não tem como. A única maneira desta aliança ser quebrada é havendo a morte. Pastor, então eu vou matar ele? Mata, e você vai para o inferno. O céu, a Bíblia diz que não vai entrar homicida. Pastor, mas eu não suporto, eu vou orar para Deus fazer alguma coisa. Ore para Deus transformar a vida dele, ore para Deus quebrar o coração, ore para Deus libertar da cachaça, da droga, do cigarro, da prostituição, sei lá do que ele faz, peça para Deus libertar. Ai, mas não é melhor orar para matar? Ué, se você crê que Deus, se você orar, Deus vai matar, então ora para Deus libertar, Deus vai libertar, vai tornar no melhor homem do mundo. Deus pode fazer isso, desde que você ore com fé. A última coisa que eu vou ler, abre aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 7, a última palavra, e já vou encerrar. Glórias a Jesus. Primeiro Coríntios, capítulo 7, versículo de número 8, o próximo livro depois de Romanos. Diz assim, 1 Coríntios 7, verso 8: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Olha aqui, Paulo está falando, olha, eu digo para os solteiros que nunca casaram, eu digo para as viúvas que não têm mais marido, que vocês fiquem como eu, fiquem sem casar, isso é muito bom. Mas daí ele diz no verso de número 9: mas se vocês não podem se conter, se vocês não conseguem se segurar, se a carne está fervendo, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar, é melhor casar do que ficar peca aqui, peca ali, peca aqui, peca ali. Então é melhor casar. Nessa época não tinha AIDS, hoje tem AIDS, hoje tem a DST, doenças sexualmente transmissíveis, hoje mata. Aí ele vai dizer no verso de número 10 e o 11, que nós vamos ler, o 10 diz assim: todavia, aos casados mando não eu, mas é uma ordenança do Senhor, que a mulher não se aparte do marido. O versículo de número 11 ele diz: se porém ela se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Você entendeu? Paulo está dizendo, digo não eu, quer dizer, não é um conselho meu, é o mandamento do Senhor. E ele diz aos casados que a mulher não separe do marido. Pastor, mas não dá mais. Então ele diz, se porém se apartar, que fique sem casar. Separou? Você dá conta? Quantas pessoas já vieram conversar comigo? Eu digo, você está nova, você está novo, você dá conta de viver só? É que, eu falei, então peça perdão, reconcilie com ele ou com ela e vai viver junto, porque se você casar de novo, você vai estar em adultério
E aqui, ó, vamos ler aqui Apocalipse. Apocalipse diz que nenhum adúltero vai herdar o reino dos céus, vai para o inferno. Você quer ir para o inferno? Não, Deus me livre. Então, reconcilia, peça perdão e volte. O perdão não tem limite para perdão. Eu erro, minha esposa, você me perdoa? Perdoo. Minha esposa, de novo. É 490 vezes por dia, pelo menos. Você tem que me perdoar. E ela me perdoa. Você me perdoa de alguma coisa? Perdoa. Vai dormir, me perdoa de alguma coisa que eu falei durante o dia, ou que eu fiz? Perdoa, amém. Dá um beijo, boa noite, dorme com Deus, pronto, está em paz. Tem que ser assim. O perdão é ilimitado, é toda a vida e mais 6 meses. Pode viver todo dia, todo tempo pedindo perdão. Eu te amo, você me perdoa, eu te amo, você me... Mas do que? Sei lá, de repente eu fiz alguma coisa. Tem gente que não dá perdão nem com nota de R$200. Não, quem tem que perdoar é Deus. Ué, como você vai viver desse jeito? Meus irmãos, toda pessoa está propensa a errar. Todo mundo erra, todo mundo é falho. Não existe pessoa perfeita, boa, não. Aqui, você olha o presbítero, olha para isso. Imagina o que esse camarada já fez, né, presbítero? Está aqui, ó. Imagina o que a cooperadora não passou. Mas está aí, ó, amando ele está amando ela, e vai até que a morte os separe. Um foi feito para o outro. Em nome de Jesus, a gente está aqui, né, presbítero? Aí quase 35 anos, ó. Não é brincadeira não, né, cooperadora? A senhora sabe de tudo. Aí. Mas Jesus é bom, Jesus dá vitória. E tem que ser assim, meus irmãos, é até que a morte os separe. É igual quando nós abraçamos Jesus, aceitamos ele, é até a morte, até o fim. É no fim que nós vamos ter a nossa vitória. Então nós não podemos olhar porque fulano fez, porque fulano deixou de fazer. O problema é do fulano. Peraí, você não... Hoje a pessoa vai casar, a pessoa casa, mas o divórcio, como vai ser? O quê? Divórcio? Esquece divórcio, meu filho. A pessoa já casa pensando no divórcio. Ah, mas uma vez trabalhando numa empresa em São Paulo, tem muito tempo, lá na Raposo Tavares, lá no interior de São Paulo, e trabalhando num lugar cheio de mulher, umas 50 mais mulher, numa sala bem grande, fazia travesseiro com ervas, né, com cheiro, e aquele monte de mulher consertando ali um aparelho, e eu ouvindo as mulheres falar, não, eu vou casar sábado, mas eu não gosto dele não, eu vou casar só pela lua de mel, eu vou casar para a gente viajar, para ir para tal lugar, que já ganhou a passagem, pelos presentes, mas depois eu volto, eu vou separar dele, vou pedir divórcio, porque eu gosto do fulano, eu gosto do fulano, o fulano é melhor, mas nesse aqui eu vou ter presente, vou ter viagem. Eu olhei e falei, olha que miséria, falei, olha o que o diabo faz. E talvez chega perto do cara, eu te amo, você é o homem da minha vida, mas já está maquinando o divórcio, já está pensando de trair o camarada, já está pensando de chutar ele amanhã. Olha a mentalidade das pessoas. Quantos não estão assim hoje? Quantas pessoas? Isso cerca de quase 30 anos atrás. Imagina hoje, meus irmãos. Então nós temos que ter, como a Bíblia diz, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que orar, Senhor, é essa a minha preparada, Senhor, é este o meu preparado. O Senhor diz, Senhor, mas é impossível. Deus diz, é esse. Fique em paz. Vai ter luta, vai ter prova, vai, mas certamente Deus vai te dar vitória. Você vai ter os momentos de luta, mas vai ter os momentos de prazer, vai ter os momentos de felicidade, de alegria. Meus irmãos, e cada tempo que vai passar, cada luta que a gente passa, a gente vai aprender a amar, a gostar, a amar cada vez mais, querer estar mais junto. Enfim, isso é tremendo o que Deus faz, e nós precisamos entender isso. É só ler a Bíblia, meus irmãos, é só estudar a palavra de Deus, e nós vamos compreender o que Deus ele quer de nós. Palmas para Jesus, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.